Malta, antes de começar, não esqueçam de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este. E claro, passar na Prozis e usar o cupom ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Carlos Moedas, neste relatório saltam à vista, são dos crimes mais praticados na rua, em casas, em carros. No caso concreto de Lisboa, quais são os sítios e quais são as tendências mais problemáticas que identifica? Bom, em primeiro lugar, obrigado ao Nuno, obrigado Nelma, obrigado Nuno pelo convite. Eu fui um dos primeiros a falar muito sobre este problema da segurança e aquilo que me preocupava, o que ouço dos municípios, os problemas que temos na cidade. Lisboa é uma cidade segura e é preciso repeti-lo porque é realmente uma cidade segura, mas para ela ser segura temos de ter muito cuidado e temos que estar muito alerta. E estar alerta é ver aquilo que está a passar. E nos últimos 3 anos, e eu disse muitas vezes e diziam que era percepção, afinal não é percepção. Há realmente mais assaltos que são praticados de forma mais violenta e, portanto, isso eu senti como Presidente da Câmara. E, sobretudo, o que é que eu senti? Como é que uma cidade que em 2010 tinha 8.000 polícias, hoje em 2024 tem 6.700? Portanto, se para além disto tudo nós temos uma diminuição do número de polícias, nós temos um problema em Lisboa. Malta, deixem-me só fazer aqui um pause, porque ali no rodapé está a parecer que existe mais crime violento, não é? Ou seja, que o crime violento tem aumentado, mais roubos de casas, mais roubos de carros. Inclusive, acho que o número das violações também estava a aparecer em rodapé há pouco, sobre a questão de mais também violações. Ou seja, a criminalidade geral baixou e a criminalidade violenta aumentou. Foi isto que nos deram os dados de 2024. Que eu tinha feito aqui, que falei sobre isso, que não nos interessa assim muito saber se a criminalidade geral baixou ou não. Quer dizer, obviamente que a criminalidade baixar é uma coisa positiva, mas vamos imaginar que existiam 100 crimes não violentos. 100 crimes não violentos, por exemplo, em Lisboa, vamos dizer assim. E deixaram de existir 100 crimes violentos para passar a existir 50, ou seja, baixou a criminalidade, mas agora são 50 violentos. As pessoas sentem-se, como é natural, mais inseguras, porque embora, no geral, exista menos crime, que é uma coisa positiva, se a criminalidade violenta aumenta, então é pior, porque as pessoas vão se sentir mais inseguras, obviamente, quando a criminalidade violenta, que é aquela que as pessoas vão se sentir mais insegurança, porque é literalmente na tua cara, sei lá, estão-te a roubar, estão-te a bater, qualquer coisa, não é? Obviamente, não é? E depois sabes histórias, não é? Do género, ali aconteceu isto, ali aconteceu o outro, não sei o quê. E obviamente que as pessoas ficam com receio. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível, como esta que eu tenho aqui, imposto é roubo, está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Ou seja, embora seja importante a criminalidade no geral baixar, não é um bom sinal de todo, não é? E é um sinal alarmante que temos de começar a já resolver esta situação, quando temos dados que a criminalidade violenta está a aumentar. Ou seja, se está a aumentar, temos de resolver já. Vamos continuar aqui. E esse problema que temos não é só da Polícia de Segurança Pública, mas também de uma Polícia Municipal que só já tem 400 elementos e devia ter 600. Eu pedi 200 ao Governo, foram-me dados 25, e aos 2 governos. E, portanto, nós temos cada vez menos polícia numa cidade que é cada vez uma cidade mais cosmopolita, com pessoas que vêm de fora. E foi muito interessante, foi o Nuno que trouxe para aqui 2 temas que temos de ter muito cuidado a não interligar, que é o tema da segurança e o tema da imigração. E há bem pouco tempo eu pedi ao Governo para acabar, por exemplo, com aquilo que são os licenciamentos zero. O licenciamento zero que leva qualquer pessoa pode montar uma loja e nessa loja ter pessoas a dormir às escondidas nessa loja, num negócio que não tem nada a ver com a loja das lembranças ou dos souvenirs e que nós sabemos o que é que lá se passa e, portanto, que são casos de polícia. Mas nós não podemos mostrar estes 2 temas, eu nunca os misturei, mas temos que reconhecer que hoje, em Lisboa, temos realmente uma quantidade de casos que vão acontecendo e que temos situações muito difíceis de pessoas que vêm, os tais migrantes e imigrantes, não é? E como é que nós os temos que tratar, porque temos que tratá-lo com dignidade. E essa dignidade vem da maneira como nós temos políticas de imigração. Mas nunca misturar os 2 assuntos, eu tenho muito cuidado em não fazê-lo. Mas na questão da segurança,
É interessante que este relatório agora venha dar razão. Desculpem lá estar a pausar outra vez, mas eu digo-vos uma coisa. Isto é sempre uma cena tipo, não podemos falar que a imigração contribui para a criminalidade e tudo mais. É óbvio que nós não podemos. Não podemos dizer nem que nem contribui, nem que contribui, porque eles não deixam de ter esses dados. E a partir do momento em que eles não deixam de ter esses dados, de dizer se esta pessoa que cometeu crimes é imigrante ou não, inclusive tem literalmente ordens para não mencionar a nacionalidade das pessoas, a origem das pessoas, querem esconder esses dados, para mim diz-me alguma coisa. Porquê é que estão a esconder? Vamos continuar. Há aquilo que eu disse há muito tempo e que foi como Manel Massaba, até muito criticado e muito escrutinado, dizerem que eu estava a criar percepções. As percepções são reais, há realmente situações que estão a acontecer na cidade. Deixa-me só fazer aqui um breve comentário. É verdade que Lisboa, assim, vou falar de mais 3 cidades, Londres, Paris e Nova Iorque, é uma cidade segura, as outras 3 não são de todo, mas é uma cidade segura com bolsas de insegurança. Assim como, por exemplo, em Nova Iorque eu posso estar muito seguro numa zona central, mas ando 2 esquinas e estou inseguro. Em Paris a mesma coisa, em Londres a mesma coisa. Todos nós já teremos tido experiências desse tipo. Então não são cidades seguras. E isto é uma coisa que eu tenho experiência de estar em determinados sítios, em algumas cidades, por exemplo Paris, e está tudo muito bem, e depois passas uma rua e já não está nada tudo bem. E portanto, isso não é uma cidade segura. Uma cidade onde literalmente, se te enganas da rua, podes ser assaltado ou podem-te fazer coisas horríveis, não é? Isso não é uma cidade segura. Okay. E o grande problema é saber, essas bolsas de insegurança são sanáveis ou são, como podemos dizer, feridas a céu aberto que vão ficar para sempre. Aí a doutrina divide-se. Há quem diga, é impossível acabar totalmente com a delinquência, e há quem diga, pode-se atuar, como hoje se diz, cirurgicamente. Eu tenho grandes dúvidas sobre a possibilidade de intervenção cirúrgica. Agora, a questão da polícia é uma questão muito importante, porque é preciso termos mais polícias nas ruas, sem dúvida. Em Lisboa, no Porto, noutros sítios. É importante termos mais polícias municipais nas ruas, porque a polícia municipal, em princípio, é a tal polícia de proximidade, e que ela conhece. Quando se diz proximidade, pode ser uma caricatura, ou então a polícia conhece o sítio onde está, portanto, não foi trazida de outro sítio. E o terceiro, é muito importante nós temos na cidade polícia descaracterizada, portanto, os chamados polícias à paisana, das brigadas de investigação criminal e outras, que podem tratar do crime mais grave dentro do crime grave. Porque o crime grave pode manifestar-se imediatamente numa facada, num assalto. Mas depois há o crime mais grave, que é a constituição de um bando que ordena esse tipo. Um dos exemplos. E, portanto, não nos esqueçamos que sem polícia, e sobretudo sem polícia que contacte com a comunidade, não se pode fazer muito. A única solução seria a comunidade armar-se a ela própria, não era isso que nós queríamos. E aí aproveito porque nós... Essa parte aí da comunidade armar-se não é isso que nós queríamos, não sei. Porque se existe tantos problemas de segurança e se a criminalidade violenta está a aumentar, como é que eu vou defender a minha propriedade? Como é que eu vou defender a minha casa? Como é que tu, aí do teu lado que estás a ver este vídeo, como é que vais defender a tua família? Como é que vais defender os teus filhos? Quando o bandido entrar dentro da tua casa, ele vai estar armado e não vai ter problema de utilizar. E tu não te podes defender? Eu bem sei que em Portugal os bandidos são recompensados por serem bandidos. Tem vários casos no canal. Um bandido que após fazer um assalto foi indemnizado em 40 mil euros e ele diz que não é suficiente, quer 80 mil. Um indivíduo que protegeu a sua propriedade e acabou por ser preso durante 8 anos. Temos também o caso dos ocupas, onde pessoas ocuparam uma casa e a polícia diz que não podia fazer nada. Portanto, eu bem sei que em Portugal o culpado é inocente e o inocente é culpado. Não existe justiça. E, portanto, os portugueses têm direito a defender-se dos bandidos. E não quer saber se o tribunal diz que não pode, não sei o quê. Não, mas tu tens direito a defender. Era o que faltava, não tens direito a defender. Vamos continuar. Temos 15 territórios em Lisboa em que temos essa polícia de proximidade e de comunidade, aliás, um trabalho conjunto entre a PSP e a nossa Polícia Municipal. E a ideia é que nesses bairros, que são bairros em que nós temos pessoas, eu diria sempre que são os bairros onde eu sou melhor recebido, onde vou às sextas-feiras, onde estou, são bairros em que a polícia tem uma proximidade da comunidade única. A polícia não pode só lá aparecer
quando há um problema, porque isso não cria essa ligação. E, portanto, esse policiamento comunitário é importantíssimo e, portanto, estamos a investir nele em Lisboa. Pronto, eu não sei se percebi bem, mas pelo que eu percebi, ele quer que os polícias vão para os sítios, para os bairros, para as cidades, para as aldeias, para dar festas ao pessoal, para estar lá a dar-lhes festinhas, para estar lá a conversar com o pessoal, a beber umas bejecas, é isso que ele quer. Ou seja, os problemas de falta de segurança que nós temos em Portugal é por falta de mimo. É por falta de mimo. Nós precisamos de mimar mais os bandidos para eles, fazerem criminalidade, mas não serem tão violentos. Desculpem lá, mas este tipo de discurso, isto não é nada. Não. Isto não é nada. Isto não tem qualquer tipo de lógica. Assim como algo que não falámos aqui, que é a videoproteção. Nós estamos a instalar 216 câmaras de videoproteção, 30 que instalámos agora no Cais de Sodré, mais 32 no Campo das Cebolas, e vamos continuar. Já pedimos à Ministra da Administração Interna para fazer uma avaliação de segurança das ruas em que é mais necessário na cidade, para conseguirmos ter uma ajuda que hoje é crucial, que é a ajuda digital. Ou seja, a videoproteção substitui também muito do corpo policial, portanto nós temos aqui uma capacidade de ajudar a cidade. No Cais de Sodré, neste momento, já temos 30 câmaras a funcionar. Muda tudo, porque os polícias de segurança pública, que são aqueles os únicos que podem ver estas imagens, têm acesso direto àquilo que se está a passar. Tem um efeito dissuasor, obviamente, mas tem, sobretudo, um efeito muito bom para proteger as pessoas e as pessoas se sentirem também protegidas. Há uma pergunta... Bom, é assim, as câmaras não protegem ninguém. O crime pode acontecer na mesma, pode ser mais fácil apanhar o bandido. Mas depois do que é que vale a polícia estar a trabalhar, a esforçar-se para apanhar os bandidos, se depois os bandidos até são recompensados, como neste caso aqui que eu acabei de dar, da indemnização, ou do caso do indivíduo que se defendeu de um bandido, não é? Que invadiu a sua casa e foi preso durante 8 anos. Eu não sei, malta. Sinceramente, eu não sei o que é que eu vos hei dizer. Assim, pelos vistos, começa a ficar demasiado evidente continuarem a dizer que as pessoas estão todas malucas e que esta cena é só sensações, só percepções. Verdade seja dita, com Moedas disse logo que não eram sensações nem percepções, é a realidade. Porque é tal cena, é demasiado evidente para tu dizeres outra coisa a não ser o óbvio, não é? Que é a realidade. Ainda não chegaram à conclusão que a imigração descontrolada contribui para o aumento da criminalidade. Ainda não, e para a criminalidade violenta em específico. Ainda não conseguiram chegar a essa conclusão. Eu acho que mais mês, menos mês, vai ficar novamente ainda mais evidente, infelizmente vai ficar ainda mais evidente, e aí já vão começar a dizer, de facto, se calhar se nós começássemos, sei lá, a pedir o nome das pessoas quando elas estão a entrar, a nacionalidade, sei lá, o registro criminal. Pronto, se calhar se nós fizéssemos essas coisas, se calhar se começássemos a ter uma justiça que de facto funciona e que prende os culpados, prende os bandidos e não culpa os inocentes pelos seus crimes. Porque reparem, imaginem, vamos lá ver se a gente se entende. Quando eu digo que os inocentes são os responsáveis pelos bandidos, ou seja, são responsabilizados pelos crimes dos bandidos, é, por exemplo, o caso dos Ocupas. O caso dos Ocupas é um caso claro disto. Pessoas inocentes, pessoas que são vítimas, não é, do crime, são responsabilizadas. E a pessoa que foi o responsável, o bandido, é inocentado. Isto não tem lógica nenhuma. Isto não tem sentido absolutamente nenhum. É assim, continuamos no politicamente correto. Não se pode dizer nada. Cuidado. Não digas isso que ainda não fica bem. Só se pode dizer as coisas quando começa a ficar demasiado evidente. Mas só quando... O problema é que quando chegamos ao demasiado evidente, passamos a ser Londres, passamos a ser Paris, que são cidades que não são seguras. Estás a passear numa cidade, não é? Não conheces a cidade, estás a passear, vais por uma rua que está tudo bem. Na outra, és assaltado. Super perigoso. Não tem lógica absolutamente nenhuma. Pronto, malta, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Estão aí mais vídeos aqui no ecrã e pronto, e pode ser que gostem também desses vídeos que gostaram deste. E é isso, fiquem bem e até à próxima.